Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem suas pipocas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos de diversas maluquices que surgem por causa dele. Como, por exemplo, procurar Jesus e achar Josué, achar João Grilo no meio do nada e pegar dinheiro de todo mundo e colocar depois a culpa nos Correios. Eu sou o Henrique e quem era a pessoa com quem você trocava cartas? Olha, eu já tive, no passado, existia aquela história de pen pals, né? Que você recebia uma lista de pessoas ao redor do mundo que queriam receber, trocar correspondência e tal. Eu fiz parte desse clube, enviei cartinhas aí pra Espanha, pros Estados Unidos, era uma época bem legal. Olha aí, que maneiro. Aí você foi bem, era uma época massa. Agora, dentro do Brasil, acho que eu nunca escrevi uma carta mesmo. Só postal. Sério? Xenófobo? Não, é porque todas as pessoas que eu conhecia estavam próximas. Moravam perto, né? Eu já escrevi para um presidiário. Olha aí. Olha. Mas que você conhecia ou Não. porque, tipo, aleatório? Eu fazia parte de uma igreja, né, na adolescência e juventude, e tinha um trabalho social de você enviar, se corresponder com pessoas que estavam presas para meio que conversar com elas, para que elas pudessem ter um porto seguro do lado de fora, já que as famílias não entravam em contato com eles. Aí eu escrevia para um cara, mas depois meio que foi se esvaindo e parou. Olha aí. Falava muito da família dele e tal, que ele tinha saudades, essas coisas. Clebão, Claro, querido. por acaso você se lembra quais foram as primeiras palavras que você aprendeu a ler ou escrever? Assim, isso foi coisa que meus pais falaram, né? Foi papá. Pra mim, tendo que a comida, meu pai achava que era ele. E aí esfregava na cara da minha mãe que eu podia falar papai primeiro. Eu acredito que era papai de comer. É, claro. Mas se fosse mamar, também seria de comer também. Mas os pais têm a licença poética de interpretar do jeito que quiserem o que o bebê fala. É, tanto é que o André acha que o Alex falou Batman já. Já falou. Falou antes de falar papai. Mas é questão de terapia também, né? Eu também acho, né? A primeira coisa que eu aprendi a ler foi vovó. Mas porque a minha avó fazia letrinha lá, tipo aquelas, lembra aqueles caderninhos de caligrafia? Então minha avó me fazia fazer aquilo ali com ela e ela escrevia vovó. Não sei porquê, mas engraçado, ao invés de ela me ensinar a falar vovó, ela me fez aprender a ler vovó. Talvez para você assinar já, pegar uma herança, alguma coisa assim. Tipo assim, né? Já ir lá com ela já no banco, né? Eu tipo, achei mais fácil fazer o nome dela, que era Ana, do que vovó, né? Eu fiz um caderno de caligrafia para minha mãe, ela já tinha seus 60 e poucos anos, que ela nunca foi em escola, e ela tinha, o sonho dela era escrever o próprio nome. Olha só. Legal. Quando ela tinha uma pausa do trabalho, ela começava, até que no final da vida dela, já nos últimos 5 anos mais ou menos, ela sabia escrever o próprio nome. Ah, que legal, isso é muito gratificante. Olha, que legal. André, você ficou até pertinente. O quão distante você já foi para visitar um parente ou alguém que importava para você? Agora isso se tornou uma coisa meio que, né? Sempre que possível. Não, eu acho que o mais distante que eu fui, eu teria que olhar aqui no mapa para ver, mas eu acho que o que me pareceu mais distante, vamos colocar assim, psicologicamente mais distante, foi quando eu era adolescente, tinha meus 16, 17 anos. Eu arrumei uma namorada que era uma menina que fazia intercâmbio. Ela era finlandesa, essa menina, olha só que história. Nossa. E aí, cara, ela tava fazendo uma perna do intercâmbio, era em Belo Horizonte, mas depois ela ia fazer uma outra perna do intercâmbio em Sorocaba, no interior de São Paulo. E aí, você sabe como é que é adolescente, né? Aquela paixão avassaladora que dura, né, semanas, mas que é a coisa mais importante da sua vida. E aí ela, estou falando aí do tema de cartas, ela me escreveu uma carta, falou lá de Sorocaba, falando assim, ó, tô aqui e tal, tá aqui meu endereço, se você puder vir, passou o telefone e tal. Aí eu enchi o saco do meu pai, da minha mãe, falei, não, eu preciso ir lá encontrar com ela, não sei o quê.
O fato é que eu peguei um busão, cara, de Belo Horizonte pra Sorocaba. Caralho, Deus. Foi muito longe. Eu deve ter mais de 10 horas de viagem. Que Fácil. isso? Nossa Senhora. E cheguei lá pra encontrar com essa menina. E passei o fim de semana lá, que era o fim de semana de despedida dela, que ela ia embora pra Finlândia, no outro final de semana. Eu ia falar que eu tinha que você falasse, eu fui pra Finlândia. Eu falei, cara. Mas essa viagem pra Sorocaba demorou mais do que a viagem que eu faço aqui dos Estados Unidos pra São Paulo, cara, pra Belo Horizonte. Chegava nunca o busão, cara. Foi uma viagem infernal. Mas eu cheguei lá, encontrei com ela e tal, despedimos e tudo. Ah, o amor. Foi um bom rolê. Henrique, Oba. você já passou algum perrengue em parada de beira de estrada? Rapaz, beira de estrada. Eu não quero dizer que qual é o perrengue clássico que todo mundo, né, em algum momento da vida passa, mas digamos que, né, aquela hora que você fala assim, é aqui ou aqui mesmo. É aqui ou ali ou aqui. Exato. O grau da vida também é um perrengue. Não, o grau da vida já é um upgrade incrível, dependendo da parada que você tá. Esse daí, como já é batido, então eu cascaviei outro aqui na minha mente, que foi uma viagem que a gente estava fazendo de Natal até Guarapari, no Espírito Santo. Nossa Senhora. De ônibus. Também umas 28 horas de ônibus. Foi um pouco mais, foram 3 dias. Nossa Senhora. Foram 3 dias. Céu, cara, isso é querer muito chegar no Espírito Santo, tá maluco. Era um grupo de adolescentes, que é pra facilitar mais ainda. Nossa, claro. E aí vai a questão. Eu não sei se vocês têm o costume de viajar entre Sergipe e Bahia. Eu não tenho, por mais que eu seja do Nordeste. Certamente não. Tem um trecho que só tem uma ponte para passar de Sergipe para Bahia. Nossa. E quando a gente estava indo, cerca de 9h30 da noite, não é um horário tão bom, nós notamos que todo mundo começou a parar. Isso foi em 1998, não tinha celular. E aí o boca a boca trouxe que um caminhão bateu no ônibus e esse caminhão virou e explodiu. Meu Deus, cara. E isso foi na única passagem que teria. Só poderia ser resolvido de manhã. O nosso era o último ônibus. A pessoa que trouxe a notícia falou, vocês têm algum tipo de fé? Pessoal, por quê? Porque vocês vão ter que rezar muito para chegar mais gente, porque se vocês forem os últimos, quem serão assaltados serão vocês. Olha aí. Nossa, cara. Só que beleza. A roleta russa do assalto, mano. A roleta russa do assalto. Torce pra chegar outro aí pra ser assaltado antes de você, né? E assim nós ficamos desesperando chegar mais gente. E aí chegou uma pessoa e fez, não, mas tem um atalho. Ah, se tem um atalho, por que tu vai ficar aqui? Porque se vocês forem, vocês serão assaltados e talvez morram. Meu Deus, Cara, gente. A gente ficou. Esse foi meu perrenguezinho. Mas você acha que o pessoal mandou essa só pra assustar ou realmente o lugar era perigoso mesmo? O lugar era muito perigoso. A gente tava no meio do mais absoluto nada. Chegasse qualquer pessoa mal intencionada ali, já era. Só que foi meio que formando um comboio, porque ninguém pôde passar, né? Então caminhões, ônibus que passariam por ali foram meio que indo. E talvez eu tenha errado. Eu errei algumas vezes na vida. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi vários ônibus chegando depois de nós. Eu imagino, nessa situação. Então é isso, né? Ô, pipoqueiro, compra ali uma lapiseira que a gente vai escrever muitas cartas hoje que pelo menos não vai atrapalhar ninguém no cinema como esses enzos só no celular o tempo todo, né? Nossa. Porra. Isso aí. Desculpa, desabafei. Eu dei um jeito de encontrar um escrevedor para te dizer que só agora que eu atinei que tu já deve ter voltado e conseguido achar essa nossa casinha nova, enquanto eu tô aqui. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais carteiro da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido das professoras que curtem uma cervejinha enquanto tentam sobreviver em ambientes inóspitos. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já contou a história da cerveja no episódio 62 do filme Brooklyn. Fizemos uma lista de cervejas bizarras no episódio 120 de Heróis de Ressaca. E já demos diversas dicas de sobrevivência em situações extremas, né? Como o nosso guia de sobrevivência no metrô, no episódio 46 do filme Invasão Zumbi.
Todos esses assuntos maravilhosos estão aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E hoje o filme é Central do Brasil, uma das produções mais celebradas da história do cinema nacional, hein? Esse filme veio aqui eu vou chamar aqui ao palco o nosso departamento de baldinho para explicar a história. Eu não vou nem tentar explicar isso aqui. Eu já me perdi nesses baldinhos soltos. Xi, esse filme veio de qual baldinho, Xi? Então, como nós temos poucos baldinhos, né, e estamos em um ano novo, a gente pensou, que novidade nós podemos trazer aí pro ano de 2026? Então tem baldinho novo estreando hoje, é o Baldinho Deliberado. Olha aí! E por que ele é deliberado? Ele é o contrário do aleatório. Aqui a gente vai escolher um tema, escolhe lá uns 6, 7 filmes e coloca pra galera votar. O filme mais votado ganha um episódio. E olha só, esse primeiro tema aqui foram filmes de Mas peraí, que galera que vota? Que galera? Sim, Quem que é a galera que vota? Votam os participantes da bancada aqui e também os aleatórios, né? Os ouvintes que mandaram sugestões de filmes e foram sorteados e contemplados com a carteirinha de aleatória. Maravilha. Está com a cara de propina da bexiga, né? Eu não vou nem falar nada. Então, nesse primeiro Baldinho Deliberado, o tema era filmes de 1998. Então, além do Central do Brasil, que foi o vencedor, com votos tanto no grupo lá no PDG e tal, quanto no grupo dos aleatórios, foi o filme mais votado, mas também só estavam participando o Grande Lebowski, Quem Vai Ficar com Mary, O Resgate do Soldado Ryan, Armageddon, Amor Além da Vida e Mensagem Pra Você. Só filmão, hein? Só filmão. Mas você que montou essa lista aí do sorteio? Pra iniciar, né, o baldinho, depois a gente vai... Já temos vários baldinhos enfileirados aí, inclusive um estranho. Muito obrigado aí pelas suas sugestões. Olha aí, nosso querido estranho. Maravilha, né? Sempre atuando aí ó, na escolha dos filmes. Essa frase cabe pra todo mundo lá no grupo, né? Sim, todo mundo vai poder mandar temas. Cabe, mas ele adquiriu, né? Ele Sim. Ele adquiriu alcunha. Exato, ele reclamou pra si mesmo. Você pode ser o 2 estranho. Você pode ser o 2 estranho, exato. Tá ótimo, então, ó, dentro dessa lista maravilhosa de filmes aí, saiu esse Central do Brasil, então vamos falar do filme aqui, ó. Central do Brasil é um filme de 1998, dirigido pelo Walter Salles, com roteiro de João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein. O filme estrela Fernanda Montenegro como Dora, Vinícius de Oliveira como Josué, Marília Pêra como Irene e o Otton Bastos como César. André, deixa eu só interromper um pouco. Diante do que aconteceu no Brasil na virada do ano, quando falou Dora, só eu lembrei da menina que abandonou o cara, só. Cara, eu não... Acho que só eu, tudo bem. Você tá falando da história da trilha? Da menina da trilha? Sim, a Dora Aventureira lá. Tá. Essa história foi comentada no nosso encontro de final de ano. Foi. Eu não consigo ouvir Dora e não lembrar dessa menina. Mas a menina chama Dora? A menina que abandonou o cara? Não. É porque é a Dora Aventureira. Aí... Nossa, tá, entendi. Você fez uma conexão de... Não fui múltiplos... eu. Essa piada maravilhosa não é minha. Olha aqui, o Walter Salles nasceu no Rio de Janeiro em 1956. Estudou economia na PUC do Rio de Janeiro antes de se formar em comunicação audiovisual na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Talvez seja relevante aqui mencionar que a família dele é dona do Itaú, né? Então, né? É fato. O cara teve boas oportunidades na vida, digamos assim, né? Aproveitou as oportunidades que teve na vida. Eu acho que o pessoal soube dessa informação depois de ainda estou aqui, né? Não, o pessoal já sabia que era. Eu acho que isso já tá rolando há um tempo, viu? Acho que desde... Não, já há um tempo, mas não era tão falado assim. A nova geração. A nova geração. A nova geração. Então assim, é o cara, né? Vem de uma família aí de posses. Daí, a carreira dele no cinema começou nos anos 90, com documentários e curtas, até que em 1995 ele dirigiu o primeiro longa de sucesso, que foi Terra Estrangeira, parceria com a Daniela Thomas. O filme foi um grande sucesso em festivais mundo afora, e dali em diante Walter Salles se tornou uma figura central do cinema brasileiro, né? Certamente seu representante mais reconhecido e premiado internacionalmente. Os principais trabalhos dele incluem o Central do Brasil, o filme de hoje, né, a gente vai falar mais. Tem também aqui, ó, Abril Despedaçado, de 2001, foi premiado no Festival de Veneza. Diário de Motocicletas, de 2004. Filmão. Essa história aí do jovem Che Guevara. Sim, um filmaço, né? Bem legal. Também ganhou prêmios em Cannes. Daí teve aqui, ó, o remake hollywoodiano chamado Água Negra, de 2005. Não conheço. É um suspensezinho. Assim, essas coisas. É com a Jennifer Connelly esse filme. Jennifer Connelly.
Tem aqui, ó, Linha de Passe, 2008. Esse Linha de Passe ganhou e foi indicado a Palma de Ouro em Cannes, depois veio Na Estrada, de 2012. Nessa adaptação de uma obra clássica também, né, do Jack Kerouac, produzido pelo Coppola. A obra mais recente dele é Ainda Estou Aqui, 2024, né, sobre a prisão e desaparecimento do deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar. Esse filme conquistou indicações ao Oscar de melhor filme internacional e ganhou, né? Foi o primeiro Oscar de melhor filme internacional pro Brasil. Filmaço. Pois é, esse merece entrar numa lista aí também, né? Num baldinho aí, vamos colocar? Sim. Vamos botar aí, criar uma lista aí, filmes da ditadura? Sobre ditadura? Filmes sobre a ditadura. Pô, hashtag. Bota aí, sobre a ditadura do Brasil. Só qualquer ditadura, porque, né, tem Guerra nas Estrelas sobre a ditadura também, né? Do Império. Ditaduras não ficcionais. A gente falou aqui, Argentina 85, né? A Argentina 85 já foi, né? Já teve. Filmaço. Ó, vamos lá então, pro nosso querido quadro Viu Não Viu. A gente comenta sobre alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas do filme. Você viu ou não viu? E hoje a gente vai falar de uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Sem exagero, né? Se não for a maior. Se não for a maior, né? Se não for Duas, porque Marília Pêra também é uma senhora atriz. Também. É, exato. Marília Pêra também. Mas eu não vou falar dela, não. Vou falar só da Fernanda Montenegro. E aí poderia pegar o Otton Bastos também, e assim vai. Então, o elenco desse filme, ele realmente tem pessoas aqui. Tem o Matheus Nastergalli também, né? Que ele faz uma pontinha, mas tá lá também. Mas nós vamos falar da grande dama da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro, nascida em 1929 no Rio de Janeiro, começou a carreira no rádio e no teatro amador ainda adolescente. E começou a atuar profissionalmente em 1951 em teleteatros na TV Tupi. Diabo, seria teleteatros, alguém sabe? É um teatro, só que no Teatro rádio. na TV. Teleteatro. Ao vivo. É uma peça que é filmada, é isso, né? É como se fosse uma novela, só que em vez de ser uma novela era uma peça e era no ao vivo. É o famoso na no tora. ao vivo. Ah, rapaz, olha aí. Em 1954, ela fez a estreia dela nas telenovelas. Ela foi protagonista de A Muralha, da TV Record. Nossa, a muralha. E a partir daí se tornou uma das principais estrelas da nascente televisão brasileira, né? Ela foi contratada pela TV Globo. Em 1981, esse contrato está vigente até hoje, minha gente. Ela é contratada da Globo ainda. Sério? Sim. Parece que é uma daquelas poucas atrizes que tem contrato vitalício, tipo né? Tony Ramos, tipo... É, tem uns desses aí, né? Aquele outro que faleceu recentemente também, ó. Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira, isso aí, né? São poucos, mas tem alguns aí que são nesses contratos vitalícios. Nos palcos, ela atuou em montagens de autores como Nelson Rodrigues e Brecht, né? Construiu uma trajetória contínua em companhias importantes. Na TV, ela ganhou projeção em diversas novelas da Globo, aqui, ó, Guerra dos Sexos, em 83, Cambalacho, em 86, Rainha da Sucata, em 1990, e O Dono do Mundo, em 91, né? Só pra citar algumas aqui, teve muitas outras. Achou absurdo você não citar Zazá. Zazá, o que é Zazá, Henrique? Cadê que é isso? Zazá? Cadê Zazá? Cadê Zazá é o nome da novela? Melhor novela da teledramaturgia brasileira. Resume aí, faz um sinopse do IMDb do Zazá. O que é a Zazá? Zazá está para as novelas, assim como Cinderela Baiana está para o cinema nacional. É isso aí. Tá ótimo. Esse é o melhor resumo que eu poderia... É isso. Não, mas aquela cena dela do café da manhã, da Guerra do Sexo, é Ela e icônica. Paulo Altran. Da briga com o Paulo Altran. Que cena do café da manhã, Milton? O que você tá falando? O Paulo Altran, cara, que da Guerra do Sexo, que ela jogando Esse café da André manhã. é muito Enzo, Ela viu? jogando... Cara, isso é muito Enzo, André. Gente, a novela vocês estão falando de 83. Eu tinha 83. 4 anos de idade quando saiu esse negócio. Tá parecendo aqueles Pelo amor de conservadores dizendo que não sabe de história porque não era vivo. Agora eu me abufelei. Porque agora eu tenho que assistir todas as novelas que... Né? Pô, Não, mas essa é, cena é não, clássica, essa é né? clássica. Essa não... Não, então tem como. eu vou pedir desculpa aqui pro nosso público noveleiro, que eu realmente não sou. Nossa, esse Olha aqui, a última novela que eu assisti, Vamp. Vamp eu assisti, Vamp eu lembro. Matação, Pantanal. matação. Eu acho que foi o Rei do Gado, se não me engano. Vixe, Maria. Que ano que foi o Rei do Gado? Que era o Mezenga, como é? Era o Vixe, Maria. Berdinazzi. Sim. Essa aí eu lembro. Não, é Renascer, tô confundindo. Mas Renascer, Renascer. o remake ou o É, antigo? porque teve há pouco tempo. Não, remake não, né? Que remake? Tem o pô? remake do... Do Renascer? Sim, Há pouco tempo. Ah, gente, aí... há pouco tempo, inclusive.
Qual é a lógica do remake da novela? Bom, é a mesma lógica do remake do filme, né? Porque ninguém vai assistir o original de 20 anos atrás, o cara faz outro. Tá bom, aqui ó, a Fernanda Montenegro, voltando aqui pra ela estreou no cinema em 1964. Um filme chamado A Falecida, que é uma adaptação de uma obra do Nelson Rodrigues. Essa década de 60, 70, cheio de Nelson Rodrigues, né? Acho que filmaram tudo que esse cara escreveu na vida. E ela atuou em diversas produções até ganhar reconhecimento mundial com o Central do Brasil, em 98. Engraçado que ela, antes disso, ela tinha uma projeção muito no Brasil só, né? Depois do Central do Brasil que ela ganhou essa projeção, porque ela se tornou a primeira atriz brasileira indicada ao Oscar. É porque Fernandona, ela foi muito mais de teatro do que outras coisas. Foi, né? Mesmo na TV, né? Ela era reconhecida, mas acho que não foi o principal. Não. A parte de teatro dela era infinitamente mais. Pois é. É uma outra época, né? Que os atores eles saíam do teatro, iam pra TV, e aí eventualmente atuavam um pouco no cinema, até porque a produção nacional era bem menor também, né? Então, era uma outra coisa. Olha aqui os outros filmes que a gente viu, a Fernanda Montenegro, ó, O Que é Isso, Companheiro, de 97, O Alto da Compadecida, de 2000. Nós temos episódios aqui do Sessão Aleatória. Qual é o episódio do Alto da Compadecida que eu não botei aqui na pauta? Deixa eu achar aqui. Esse episódio é maravilhoso. Episódio 104, esse episódio é o que tem o nosso querido, né, o repente aí do Xi, né, o cordel. Sim. Inesquecível. Maravilhoso do Xi. Esse é muito bom. Falo como nordestino que foi uma honra. Olha aí. Fazer outro, Xi, tem que fazer a versão 2.0 aí, incluindo nossos novos, né? É nessa que o cara se lasca. O cara vai muito bem na primeira. Exato. Quem mandou? Não vamos abusar da sorte. É aquela lógica, né? Você fez um e fez sucesso, por que não fazer mais 10 iguais? Olha aqui, ó. Ela tá também no Olga, de 2004, que a gente também tem episódio aqui de Sessão Aleatória, episódio 107. Tá no Casa de Areia, 2005. Né? Esse aqui ela contracena com a filha dela, né? Fernanda Torres. Amor nos Tempos do Cólera, 2007. Que é a adaptação da obra do Gabriel Garcia Marques. Isso aqui é da produção de Hollywood, né? Esse filme é com o Javier Bardem. Daí tem o Beijo no Asfalto, 2018, que é uma refilmagem também do Nelson Rodrigues, né? E Ainda Estou Aqui, 2024, ela faz uma ponta lá, né? Ela fez um filme recente também. Sim, sobre aquela senhora... Qual o filme recente? Vitória é o nome? Vitória. Isso, Vitória. É um filme que todo mundo deveria assistir, porque é muito interessante, principalmente a história. Sim. A história real, né? Que é baseado no fato. É uma senhora que ela denunciou, né? O traficante, ela filmou. O tráfico, isso, da casa dela. Da casa dela. E isso ajudou a polícia a desbaratar o tráfico lá perto. Olha aí. Sim. Daí na minha pauta tá falando aqui também que, ó, entre os trabalhos mais recentes, ela fez a vilã Bia Falcão em Belíssima, 2005. E viveu Dona Picucha em Doce de Mãe. Doce de Mãe, legal. 2012 a 2014. É uma série, Doce de Mãe. Ela ganhou o Emmy Internacional aqui, ó. Sim. Por esse papel. É uma série bem legalzinha essa. Agora, vocês provavelmente não viram a Fernanda Montenegro. Da porra chateada. Eu não quero rotular, mas aqui é um filme chamado Tudo Bem, de 1978. É porque eu achei a sinopse do IMDb maravilhosa. É o seguinte: uma família de classe média renova seu apartamento e o barulho, o contato com os trabalhadores e as ocorrências estranhas transformam o que era suposto ser uma trivialidade em uma viagem ao inferno. Esse filme é dirigido e roteirizado pelo Arnaldo Jabor. Olha isso. Nossa Senhora. Que beleza. Pô, Aí, ó, Tudo Bem. isso tá parecendo uma coisa tipo Zé do Caixão. Pois é, não dá pra entender se é uma zoeira, né? Ou se é um filme de terror. Cara, na época da pornochonchada podia ser tudo. Podia ser tudo ao Já mesmo tudo tempo, junto, inclusive, né? É tudo junto, Eu não exato. duvido, não. Eu queria puxar uma brasa aqui pra minha sardinha, que um dos filmes excelentes que ela fez Você participou de um filme. é de 81, Eles Não Usam Black Tie, né, com Gianfrancesco Guarnieri, Sim, verdade. e foi minha última peça em teatro. Eu fazia exatamente o papel dele, e é algo que eu nunca vou esquecer, que eu tive a oportunidade de fazer essa peça incrível. Olha só. Muito obrigado, professor Josivano Literatura, por ter aberto essa porta. E a versão cinematográfica é legal? Você recomenda? Cara, é bom. A peça de teatro é aquela coisa irretocável, mas eles conseguiram trazer para o cinema muito bem. Tá aqui, Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Alberto Richelli. É um filme atual. Hoje em dia, você vai assistir e vai identificar muita coisa. Muito bom. Vamos lá então para a sinopse do IMDb do Central do Brasil.
Uma jornada emocionante de uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas e um menino cuja mãe acabou de morrer em busca do pai que ele nunca conheceu. Não é bem isso, né? Não é que ele nunca conheceu o pai. Ele conheceu o pai, pô. Não sei, não sabemos. Não. No filme não diz em nenhum momento que ele conheceu o pai. Não, deixa claro. Ah, é verdade, porque ele fala que ele conhecia por foto, né? Ele já tinha visto isso. foto do pai, é verdade. É. Vamos lá, eu fiz uma outra sinopsezinha aqui também, não é muito maior não. Olha aqui, ó. A Dora é uma ex-professora aposentada que, para complementar a renda, escreve cartas para pessoas analfabetas na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Trabalho que nem ela própria leva muito a sério, né? Muitas vezes não enviando e até destruindo as cartas de acordo com o seu julgamento do conteúdo. Tudo muda, no entanto, quando a morte trágica de uma cliente coloca no caminho da Dora o pequeno Josué, que é um garoto teimoso e esperto, que agora sozinho no Rio de Janeiro tem como objetivo de vida encontrar o pai desaparecido. Relutantemente, a Dora decide ajudar o Josué a encontrar o pai e os dois partem numa jornada improvável através do sertão nordestino que irá testar os limites da sua resiliência e mudar suas vidas para sempre. E é isso o filme. Ficou bem melhor. Vamos começar aqui, Xi. Você já tinha visto Central do Brasil? Já vi quando saiu lá em 98, achei incrível. Mas sabe que agora, revendo o filme, eu fiquei com a impressão que ele era mais violento do que eu lembrava. Violento. Sim. É, a violência. Pô, eu não lembrava daquele lance que o cara que rouba o radinho lá, ele era executado nos trilhos. também não lembrava. Sendo do início, né? Aquela parte pesada pra caramba. Eu fiquei chocado. Eu não lembrava disso, caramba. Você vê como era no passado as coisas, né? A gente chama de terça-feira fraca aqui. Eu acho Pois que era... Nossa senhora. Isso pode ser uma coisa de quando esse filme saiu, isso era talvez mais normalizado. Totalmente normalizado. Meio que não se chocava muito. Com certeza. Há pouco tempo ainda é. Não faz muito tempo, não. Pra muita gente ainda é, né, eu diria. Né? Tem gente que é isso mesmo. Aí o carioca não deixa a gente mentir. Pois é. Uma coisa que eu lembro do meu falecido pai é que eu trabalhei uma época perto de onde ele morava. E aí ele me chamava pra almoçar lá, na casa dele. Cara, era muito bom revê-lo, só que eu tinha que saber que eu ia almoçar ele assistindo esses programas policialescos. Então era almoçando e morreu não sei quem, e tirou as tripas, né? Nossa senhora, gente. E não faz muito tempo isso, então... Pois é. Mas e aí, diga continuation. Você disse que ele achou o filme violento, o que mais? Eu não lembrava direito, mas eu também não tinha prestado atenção no quanto a Dora era amargurada, né? Eu só achava que ela era ranzinha, mas agora, meu Deus, a mulher chamava os clientes de lixo e por aí vai, né? Mas o filme continua maravilhoso. Quando eu chorei de novo, não tem jeito, aquela última cena ali pega de qualquer um. Mas eu acho que, pensando na história como um todo, acho que foi o final que deveria ter tido mesmo, né? Ele reencontrando os irmãos, ou meio-irmãos, como for. E era a melhor saída pra ele, pra situação dele. Ele vai ter uma profissão, vai ter um lugar pra morar, né? E já fez a vida dele. E a Dora precisa reencontrar dela, né? Achei o filme continua sendo maravilhoso. Maravilha. Você, Henrique, o que você achou aí? Você já tinha visto? Já. O Central do Brasil? Cara, eu não lembrava e eu tive uma certa raiva dela no início, como ela enrolava o povo. Eu não lembrava que era tanto assim. Mano, me deu muita raiva. Porque R$2 naquela época devia ser uns 20 hoje, pelo menos. Era dinheiro. Olha, em 98 foi a época que o real tava equiparado com o dólar, né? E aí você vê ela enrolando o pessoal como se não fosse nada, povo se lixando. Meu irmão, que raiva dessa mulher. Eu digo, ok, vamos deixar passar que depois vai melhorar. Mas melhora bem no final, porque depois daquele choque que ela tem, né, dela deixar o menino com o pessoal pra Pelotas, e a outra meio que avisar o que é que ia acontecer, aí que ela começa de fato, peraí, deixa eu mudar um pouco e me importar com as pessoas, porque até aquele momento parecia que ela não se importava com ninguém. Tanto que, por exemplo, a morte da mãe do garoto, morreu alguém. E aí é meio que o que o mentor falou, é uma terça-feira, né? Porque ela fala, morreu alguém. Ok, morreu alguém atropelado, beleza, tá de boas. Então, algumas coisas, pra mim hoje, são um pouco mais chocantes, né? Tipo a violência que Xi falou do cara ser assassinado lá. Será que precisava de fato isso? Então, eu acho que pros dias de hoje algumas coisas deveriam se encaixar um pouco melhor, mas é fruto daquele ano, de 2001, né, 2000 e tal, que era como as pessoas viam essa coisa mais crua mesmo. E
ele tá totalmente certo, porque é aquele dia ali na Candelária que as coisas são assim. Que acontece, que você enxota um garoto, que você faz, mas e aí concordando novamente com o Xi, é um filmaço. É um filmaço, e aí vem a indignação de quase 3 décadas, que é um absurdo ela não ter sido eleita melhor atriz, porque a outra de Shakespeare Apaixonado fez um lobby melhor. Isso é um absurdo gigantesco, muito maior do que o que aconteceu com Fernanda Torres, mas é um absurdo essa atuação dela não ter sido premiada com Oscar. O André vai falar aí sobre é isso. a hora que a gente tem que entender também que nessas premiações são muito menos sobre... É muito lobby, é muito mais... Não é atuação, não é. É muito mais... É muito mais uma coisa... Um prêmio comercial do que exatamente um prêmio de talento, seja o que for, né? Os caras estão tentando um pouco mudar isso, mas tá difícil. Não consegue, não tem como. É o prêmio da indústria para a indústria americana, né? Feito por eles, para eles. Então, assim, eu acho que o fato dela ter sido indicada nessa época foi incrível, né? Nunca tinha acontecido antes. Realmente é uma atuação fantástica, né? Essa segura o filme do início ao fim ali, pô, incrível. Sim. E você, mentor? Assim, não é o Cinderela baiano, né? Mas Não é, não. tem seu mérito, tem seu valor. Também querer comparar Fernanda Torres a Carla Pérez, você nunca vai ver Fernanda Torres indo até o chão, amigo. Pois é, né? Como eu falei, não é o Cinderela Fernanda baiano. Montenegro, perdão. Assim, engraçado, eu tive um caminho inverso. Eu revendo o filme, acho que com o tempo a gente fica mais endurecido em algumas coisas. E aquilo que me chocava quando eu vi da primeira vez, né? Hoje, eu não sei se é porque também eu já moro no Rio há bastante tempo. Eu acho que tem muito a ver com isso, tá, Vitor? Assim... Eu, por ser de uma cidade pequena, isso pra mim é muito chocante. Mesmo conhecendo muito mais hoje do que antigamente. Então assim, aquela cena inicial do rapaz, né? Do trilho, até a cena dela sendo atropelada, eu não falei assim... Cara, quem é idiota que fica parada no meio do negócio, não sei, depois pra gente, caraca, a mulher foi atropelada. Mas assim, eu tava mais revoltado da mulher, a mulher ter parado pro negócio do que a cena em si. A questão dela enrolar as pessoas na Central do Brasil, tipo, nossa, eu já vi tanto golpe ali na Central do Brasil, que tipo assim, é mais um golpe mais bem elaborado, mas é um golpe. Mas o filme, assim, em si, eu não sei vocês, mas assim, eu acho que pra mim o filme começa quando ela pega o ônibus e vai naquela aventura, assim, digamos assim, né? De buscar o pai do menino, assim. Eu acho que tudo isso antes, eu não sei, eu achei, tipo assim, como é que eu falo? Não vou falar, eu fiquei, tipo, entediado, mas eu falei assim, cara, se eu pudesse pular e já começar assim, do filme começar já ela no ônibus com o garoto, pra mim estava valendo. Mas eu acho que é necessário ter esse antes pra mostrar, entre aspas, a redenção dela, pra depois ver o empenho que ela fez mesmo. Você tem que estabelecer ela ali como que ela era e como que ela lidava, até com o próprio garoto ali, né? O fato dela ser totalmente fria em relação a ele, ela tem sentimentos ali bem claramente conflitantes em relação ao menino, né? Ela é muito desiludida com várias coisas. A questão de ser amargurada. Mas é engraçado isso, é igual que eu falo, você revendo, essa parte eu já sei que ela sabe, assim, lógico, quando você vê a primeira vez, é tudo muito perfeito, assim, o filme é muito redondo. Isso é legal do filme, eu não vejo barriga no filme. Pra mim é um mérito do Walter Salles, assim, que ele consegue fazer filmes que você no momento algum para e fala assim, tipo, ai, que saco, nossa, caramba, nossa, que tédio. Ele te prende do começo ao fim o filme. Nesse ponto, eu acho mérito do Central do Brasil ser um filme muito bem amarrado, assim. E o Chico falou, né? Não tem como não chorar, né? De novo, né? Aquele final é algo que, tipo, é cena do Montenegro, né? Não tem, acho que diz por si só. Excelente. Olha só, pra mim esse filme foi novo, viu? Porque eu nunca tinha visto. Olha, a primeira vez que eu vi. Porque eu fiquei tentando lembrar por que eu não assisti esse filme na época, e eu acho... Você tava preocupado com mulheres finlandesas, né? Também tem isso, se colocar na ponta do lápis um e outro Se bobear foi... Não, eu acho que o filme ainda foi um pouco depois dessa história da finlandesa, mas eu acho que nessa época também, eu imaginei que o filme fosse ser outra coisa. Fosse ser um filme meio barra pesada, meio deprê, assim, porque eu tinha um pouco esse preconceito com o filme brasileiro nessa época.
E agora que eu fui ver, até na hora que eu olhei aqui, eu falei, putz, cara, Central tá aí, o Central do Brasil é um filme que eu nunca vi, mas pô, será que eu tô com o saco pra ver? Na hora que eu, cara, depois de 10 minutos ali, eu já tava no filme, cara. Assim, Isso é muito incrível. Que filme incrível, cara. Muito legal, muito, muito legal. Eu acho que é um filme muito mais sobre a Dora do que sobre o Josué, né? Apesar de que ser, assim, a dinâmica entre os dois é muito boa, mas é um filme que mostra o arco dela, né? De redenção dela ali. Não de redenção exatamente, mas assim, de redescoberta dela, né? Enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Umas coisas bem interessantes que rolam ali naquela viagem. Ela se reconecta com a humanidade, né, através do garotinho. Você vê que ela já tinha meio que largado pra lá. Só queria ficar lá na dela, né, sacaneando os outros com aquele negócio de escrever carta que ela não mandava pra ninguém. Eu fiquei pensando, pô, assim, qual é a dificuldade de pegar e mandar pôr o correio, cara? Já tá ali do lado, né? É o gasto, pô, é o gasto. Você tá gastando do selo. Pô, não sei, pô. Pois é. Então você acha que é porque ela queria dar o golpe pra não ter que pagar o correio, será? Ela era golpista. Fazia parte. Ela era golpista, cara. Sim, ela era golpista, cara. Ela era golpista, né? Tanto que tem aquela cena legal, né? Em certo momento ali, que ele vai rasgar a carta e ela fala, não, daqui que eu vou ver o que eu faço, né? E ele vê ela levando pro correio, né? Então, assim, o filme até, ele é um filme leve, né? Em algumas partes, assim. Tem umas partes irônicas e tudo, bem legal. E é isso, né? E emocionalmente, né? Aquela jornada lá dos dois, que, claro, emociona, né? Se você passeia ali por um Brasil que a gente também se desconecta muito, né? A gente esquece que existe aquilo ali. E se bobear, cara, aquela realidade de 98 ali, naqueles grotões ali que o filme mostra, não é muito diferente hoje em dia, não. Talvez não. Vai chegar lá pra você ver, Henrique, que você tá aí, pô, numa região bem mais próxima ali do sertão e tudo. Eu acredito que você for naquelas cidadezinhas ali de beira de estrada, a vida não é muito diferente do que mostra ali, não. E aí você vê esses aspectos da coisa do brasileiro, né, da fé, aquela gente que não tem nada, e fazer aquelas romarias de sacrifício e agradecendo, você fica pensando, gente, agradecendo o quê, né? O pouco que elas têm, né? Sim. O quase nada que elas têm ali. Por acordar. Exato, né? O fato que você viveu mais um dia. Então, assim, o filme vai muito forte nessa parte também, né? Acho que reconecta a gente com partes do Brasil que a gente realmente, assim, né? É fácil a gente esquecer que existe, né? É fácil quando você tá só no eixo das grandes capitais e tudo mais. Eu não sei como é que a Central do Brasil tá hoje, mas eu acredito que não deve ter mudado muito também, porque, né, conhecer a realidade da maior parte das rodoviárias, é meio isso mesmo. Mas é isso, achei um filme incrível. Eu acho que esse aspecto da normalização de algumas coisas, né? Tem a violência ali do cara que mata o garoto. Seguranças. Tem a violência do tráfico de criança ali, né? Sim. Bom, num certo momento ali, ela entrega a criança pros traficantes lá, pô. Os caras iam levar o menino pra fora do país. E assim, tudo isso coisas que existem também. Então, eu acho que era importante ter aquele arco inicial ali para estabelecer tudo isso, né? Assim, olha o mundo onde a gente vive aqui, né? Tudo isso tá aí, tá ali à luz do dia, ninguém tá fazendo nada escondido ali. Então, eu achei um filme incrível, achei muito bom, fiquei muito feliz de ter visto. Uma pena que eu não vi na época, deveria ter visto, e recomendo para todo mundo que não viu, seja por qual razão ter sido, né? É um filme excelente mesmo. E o final é legal também, né? O final fica meio aberto ali, você fica naquele pensamento, pô, será que eu teria feito isso, né? Será que eu teria agido diferente? Dava pra fazer alguma outra coisa ali? Você fica nessa angústia de não saber exatamente se o que ela fez ali era o melhor pro garoto. Não, você entende a lógica dela. Se ela deveria ter feito algo diferente também, né? Ela poderia, né? A gente não sabe nem se ela poderia ter feito algo diferente, mas acho que ali no final até ele entende, né? Ele olhando ali pra fotinho deles lá e ele meio que viu que não vai conseguir, não vai nunca mais vir encontrar com ela, mas acho que ele entende ali também, né? Ele tá no melhor lugar que ele podia estar, né? Ele tá com os irmãos, tem um teto ali. Ele tá com a família, né? Suporte familiar, ele tem uma profissão que ele vai aprender, ele já sabe fazer peão, por exemplo. Né? Então, assim... É verdade. Agora, sou só eu que tô assistindo muito filme de terror, ou vocês também ficaram meio na dúvida se aqueles irmãos ali iam fazer alguma loucura naquele final ali? Aí eu fiquei esperando alguém pegar com um machado, alguma coisa ali. Eu falei, gente, que vai acontecer nesse filme? Tu tá vendo muito bem-vindo a Derry. Os caras só eram gente boa, né? Aí eu vou trazer o pra cá, o pra perto, que é esse povo do sertão, às vezes nem tão sertão, nem tão lá dentro, mas já do interior, que fica feliz
por poder fazer algo por você. Aquela insistência dele, né? De não, vamos lá em casa, quero que você vá tomar um café, não sei o que. Você fica, meu Deus, né? Por que o cara tá insistindo tanto? É porque é exatamente isso que acontece. Eu tava até conversando ontem que se você vai em qualquer casa de interior, na maior parte do Nordeste, e você pede uma informação, você não vai sair de lá menos de 2 a 3 horas depois, de barriga muito cheia, com a pessoa, o dono da casa dizendo, já vai, você não comeu quase nada. É tipo Minas, André. É tipo mineiro. É um pouco parecido com Minas. Tem isso mesmo, tem isso mesmo. No interior tem essa cultura mesmo. Tipo, você passa aqui em casa, não, você tem que tomar um café, você não vai sair daqui, eu tô assando um pão de queijo aqui, come o pão de queijo, é assim mesmo. Uma broa, você põe uma broa, pelo menos uma broa você vai comer. Pior que mineiro é assim mesmo. A gente foi entregar gatos, né, adotados aí por casais de mineiros uma vez. E a gente chegou, a primeira coisa que eles ofereceram foi café e pão de queijo. É isso aí. Mas é porque isso é a alimentação básica do mineiro, né? Toda casa tem café e pão de queijo, você pode ter certeza que é verdade. Assistam a Central do Brasil. É isso aí. Quem é que você conhece aqui no Rio? Minha mãe. Quem mais? Anda, escreve logo essa carta aí que eu tô mandando. Só eu vendo dinheiro. Então devolve a carta da minha mãe. Já botei no correio, tá? Agora sai daqui, menino. Desinfeta. Devolve a carta da minha mãe. Sai daqui, moleque. Desinfeta. Sai daqui, moleque. Sai daqui. Sai, pirralho. Sai logo, pirralho. Maravilha, minha gente. Vamos falar rapidinho aqui de algumas histórias de produção desse filme, ó. A ideia do filme foi do diretor Walter Salles, né? Em 1993, ele conta aqui uma história que um amigo dele, um artista plástico polonês chamado Franz Kraiberg, mostrou para ele uma carta que ele tinha recebido de uma presidiária semi-analfabeta chamada Maria do Socorro Nobre. Tinha ficado muito tocada por uma entrevista que ele deu à revista Veja, e daí os dois começaram a se corresponder. O Walter Salles entrou em contato com essa Maria do Socorro e transformou essa história num documentário em curta-metragem chamado Socorro Nobre. Foi lançado em 1995. E foi dessa experiência que surgiu o interesse dele de produzir um longa-metragem, né? Agora, claro, de ficção, mas em torno dessa ideia de cartas ditadas por pessoas anônimas e mediadas por uma escritora, né? O roteiro foi desenvolvido a partir de uma ideia original do Walter Salles e escrito em colaboração com os dois roteiristas que na época eram iniciantes, esse Marcos Bernstein e o João Emanuel Carneiro, que estruturaram uma narrativa em 3 atos clássica, né? Organizando o percurso emocional da Dora e Josué com uma jornada através do Brasil. A Estação Central do Brasil foi escolhida não apenas como cenário, mas também como metáfora de um país em trânsito. Eu achei interessante isso aqui, um ponto de passagem onde imigrantes, retirantes, trabalhadores urbanos se cruzam e revelam ali todas as tensões sociais, né, camadas sociais, afetivas e tudo, e extrapolam até a história individual dos personagens, né, como se a Central do Brasil ele representasse o próprio Brasil, né? Esse encontro de várias culturas e de várias trajetórias de vida diferentes. A produção do filme ocorreu num contexto bastante desafiador, poucos anos depois do desmonte da Embrafilme e a quase paralisia da indústria durante o governo Collor. Estão vendo isso aqui, ó, nessa época, o estado do cinema nacional era deplorável, que só teve, em 1992, foram lançados só 3 longas brasileiros. Era uma época que fazer cinema no Brasil era quase impossível, né? Era guerrilha, né? Total, né? Porque os caras destruíram tudo mesmo. Falaram, não vai ter mais financiamento nenhum, acabou tudo. A retomada desse processo foi viabilizado por novas leis de incentivo que começaram a ser estabelecidas nessa época. O filme precisou articular recursos públicos e investimentos privados, negociando com produtores internacionais para levantar os cerca de 2 milhões e 900 mil dólares necessários para financiar a produção. A Fernanda Montenegro era o nome pensado para Dora desde o início, mas para o papel do Josué, a equipe testou cerca de 1.500 meninos. O escolhido foi o Vinícius de Oliveira, que foi descoberto aos 11 anos enquanto trabalhava como engraxate no aeroporto Santos Dumont. Caraca, não sabiam disso? Não, essa não. Achamos que era lenda urbana. Parece que não, que foi isso mesmo. Porque os caras estavam naquela pegada também de escalar vários não atores, né, em papéis para o filme. Todas aquelas pessoas que aparecem editando as cartas para Dora, eles não são atores, né? O fotógrafo que aparece lá no sertão, tirando uma foto deles lá com o Padre Cícero, que é aquele personagem lá. Padre Cícero. Também, então assim, eles usaram muitos não atores.
E o Walter Salles optou por filmar a maior parte das cenas em locações reais, tanto na central do Brasil como no interior do Nordeste, então buscando uma estética próxima dos documentários, o que é um problema logístico complicadíssimo, né? Deslocamentos extensos, e exige muito da equipe em termos, né, de adaptabilidade, as condições locais, inclusive os caras tiveram que lidar com calor extremo, né? Provavelmente no Rio de Janeiro também, mas no Nordeste, calor acima de 40 graus em várias locações que eles filmaram lá. E a sequência da Romaria mostra bem o impacto dessa decisão deles de ser o mais verossímil possível. Tem uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela conta que as pessoas da região não sabiam que era uma filmagem, aquela Romaria. Então começaram a se juntar ao grupo e começaram a rezar de verdade. Então o que começou ali com, né, algumas centenas ali de extras, o negócio foi crescendo e tudo, e ela falou que isso foi extremamente emocionante para todo mundo que estava lá. Para reforçar o clima daquela cena, a fotografia ainda foi iluminada exclusivamente com velas, né, criando um momento de grande força visual. Bom, qual foi o resultado disso tudo, então? Aqui, ó, no Brasil, o filme levou mais de 1,5 milhão de pessoas aos cinemas, arrecadou cerca de 8 milhões de reais em 1998. Nos Estados Unidos, ele arrecadou cerca de 6 milhões de dólares. Então, no final das contas, somando aí todo o bilheteria internacional, o longa rendeu em torno de 17 milhões, com esse orçamento de 2,9 milhões de dólares, né? Que foi um excelente desempenho para um filme que essencialmente é um drama de arte. E a recepção da crítica também foi extremamente positiva. O filme fez enorme sucesso em festivais e prêmios internacionais. Ganhou o Urso de Ouro de Berlim e a Fernanda Montenegro ganhou o Urso de Prata de melhor atriz. Depois, no Globo de Ouro, o filme venceu melhor filme em língua não inglesa. A Fernanda Montenegro também concorreu a melhor atriz em filme de drama. No BAFTA, levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa. E no Oscar de 99, recebeu 2 indicações, que foram melhor filme estrangeiro e melhor atriz para a nossa querida Fernanda Montenegro. Como vocês disseram aí, né, não levou, porque teve todo aquele lobby, deve ter aquele rolê de Harvey Weinstein no meio, né? Foi esse Oscar foi uma baixaria. Ela é produtora dele, né? Foi uma baixaria inacreditável. Mas ficou marcado, porque foi a primeira indicação de uma atriz latino-americana na categoria principal da premiação. E o Central do Brasil se consolidou como obra-chave que abriu as portas no exterior para o cinema brasileiro contemporâneo e colocou o Brasil no centro do mapa cinematográfico mundial. E é isso. Bora então pro troféu aleatório? Bora. Vamos. Troféu aleatório. Maravilha, minha gente. Vamos lá então para o nosso querido troféu aleatório, maior premiação da história do cinema mundial. Esse filme agora finalmente, né, vai ser agraciado. Henrique, qual é o seu troféu aleatório para o Central do Brasil? Meu troféu aleatório é o Propaganda Reversa. Meu troféu vai para Cotorpilo, que é a propaganda que passa na televisãozinha. Cotorpilo. Cara, você conseguiu ver isso? Naquela televisão chuviscada Exatamente. no início do filme? Deus do céu. Depois que ela entrega o menino, aparece a Cotorpilo enquanto Marília Pêra tá falando com ela. E à noite ela não consegue dormir pensando no menino. Olha aí, a propaganda reversa. Tá ótimo. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro Central do Brasil? Meu troféu é o troféu Chega de Enzo e Valentina. Nesse filme tem uma enxurrada de sugestões de nomes antiquados que podiam voltar, hein? Não tem só a Isadora e o Josué, não, né? Tem Criselda, Leontina Emerentina, Maria Dalgisa, Sebastiano, Josefa, Geraldo e por aí vai. Aí eu colocaria também um Alcebiades, um Agenor, Nossa senhora. Dirce, e por aí vai. Qual é o seu nome favorito desses aí, Chico, que você vai dar pro seu próximo gato? Eu já tive gatos, Bartolomeu, teve vários gatos aí com o nome de velho. Você gosta de nomes rebuscados? Juvencio. Nomes que apareceriam na capa de livros do século XVIII. Tá ótimo. E você, mentor, qual é o seu troféu aí pro filme? Cara, o meu troféu é Idoso Não Vale Nada. Que isso? Vai pra nossa protagonista Dora, que tira grana fácil de pessoas no esquema de carta. Quem iria desconfiar de uma senhorinha, uma professora aposentada? É isso aí, cara. Esse é o puro suco do Rio de Janeiro. Tá, se é você e o Choque de Cultura estão, né? Choque de Cultura. Idoso não vale nada. Estão bem alinhados aí. Tá certo. Tá bom, é que eu tenho o troféu Velozes e Furiosos de responsabilidade no volante.
Tem várias coisas nesse filme que me chamaram a atenção nesse aspecto aqui, né? Então esse troféu ele vai ser Um compilado. mas eu vou dar ele pro caminhoneiro César, porque esse cara é demais. Primeiro que ele bota o menino no colo pra dirigir o caminhão, né? Que é um absurdo. Agora, o pior é que eu lembro que meu pai fazia isso comigo também. Aí, ó. Me botava no colo pra eu dirigir o carro. Ficava só mexendo no volante, né? Ele com a mão no volante, obviamente. Isso explica muita coisa. Explica, porque eu demorei 6 anos pra tirar a carteira de motorista depois. Agora, o melhor é na hora que eles estão lá naquela parada de beira de estrada, né? E a Dora pede a cervejinha e oferece ali pro César. Ele fala assim, não, eu não posso beber, não. Ela assim, por que não? Ele não é Sou evangélico. Sou evangélico. Eu falei, caraca, não é porque você tá dirigindo uma carreta de 30 toneladas na estrada de pista simples, toda esburacada, cheia de curva? Não é, né? Não. É porque é evangélico. Entendi, tá bom. Os caras usam arrebite. O que é cerveja, Vitor? Exato. Meu Deus, cara. Pô, Esse cara é da equipe Toretto, esse César aí. Maravilha. Quem é que vai entregar? Quem é que vai entregar os troféus hoje? manda pelo correio. Manda pelo correio. Já sabemos que esse troféu não vai chegar. Vai na Central do Brasil, procura a Dora e aí que ela vai botar no correio pra Estão você. querendo acabar com os correios aí, hein? Eu mandaria tô pela Liga ligado. Aventureira lá no Pico Paraná. mandar a Dora Aventureira, ela vai com o amigo dela na trilha e vai levar os troféus. Vai demorar um pouco, mas vai chegar, gente. Calma. Vai chegar, mais cedo ou mais tarde chega. É isso. E você vai com o recado hoje? Departamento de recados aí. O recado é sobre o baldinho novo, né? Para você participar, você precisa primeiro se tornar um aleatório. Então, mande aí a sua sugestão de filme. Se você for sorteado, o seu filme vai virar um episódio e aí você vai fazer parte desse grupo seleto de ouvintes. E aí você vai poder votar numa outra lista de filme que talvez ele seja sorteado pra Talvez não. sair no... Isso é a prova viva que o negócio funciona. Ou seja, a sistema probabilidade de sair um filme tá ficando igual de ganhar a Mega Sena aqui, né? Mas é isso, a quantidade ué. de pau. É pra dar valor, ué. É isso, é pra dar valor, tá certo, é isso mesmo. É só molhar a mão certa. Henrique hackeando o sistema, olha aí. Tá ótimo, minha gente. É isso então. Então bora para os assuntos aleatórios da semana. Eu quero 2 passagens de volta para Bom Jesus. Passagem pra Bom Jesus só amanhã de manhã. E para outro lugar aí, qualquer. Não tem ônibus pra lugar nenhum mais, só amanhã de manhã. Isso aqui é o fim do mundo, dona. E como é que eu faço para sair daqui? Só amanhã. Vamos lá, Henrique, meu querido, conosco aqui nessa primeira gravação. Essa primeira gravação de 2026, mas a gente errou, né, a conta do ano passado, então já teve um monte de episódio em 2025. Em 2026, que foi gravado em 2025. Que Então vai entrar em 2026, exatamente. não se assustem, porque né, a gente tá falando que provavelmente em junho, julho, a gente tá falando que é o primeiro episódio. Mas é isso mesmo. Não, mas é muito bom participar desse episódio do Natal de 26. Exato. É isso aí. Vamos lá, Henrique. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório é... Até estranhei ninguém ter tido a mesma ideia, porque é óbvio, né? O meu assunto aleatório é Chapada dos Guimarães. Olha aí. É óbvio pra todo mundo o motivo, né? Não. Se você quiser explicar, Eu achei que fosse algo tão normal, porque a minha cabeça, na hora, foi pra isso. A Chapada dos Guimarães é o ponto central do Brasil. olha aí, rapaz. Olha. Cara, Henrique é cultura. Se alguém aqui disser que sabia disso, eu vou trucar na hora. Jamais soube disso. É o ponto central do Brasil? Exatamente. É o que é o centro geográfico? Centro geográfico, você fazendo de cima a baixo, de um lado ao outro. Obviamente, não é preciso lá, né? Também não tem como. Você- Tá. Mas é ali. Do É lado, coisa do lado. de, assim, olhando Pertinho. no mapa, é coisa de 2 segundos pro lado. Entendi. Tá bom. Aí, vamos ver. Mas para não falar sobre o absoluto nada, né? Que ficaria bastante estranho. Exato. Não, eu queria falar aqui sobre lugar nenhum. Olha, que maravilha. Mas, vamos lá. Eu vou tentar pular alguns nomes que eu não vou saber falar,
né, na minha pesquisa que apareceram, essa parte de geografia não é muito meu forte. Ah, mas a graça é essa aí. É porque normalmente eu não gosto de envergonhar ninguém, principalmente quando esse alguém sou eu. Tá saudável, é um hábito Sim, saudável. isso aí é o anti-Prússia, não tem problema. É, exatamente. Depois de anti-Prússia, eu acho que qualquer coisa é válida. A Chapada dos Guimarães, que é localizada em Mato Grosso, é um destino lindo. Se vocês depois puderem dar uma olhada em vídeos, vocês vão ver que é uma coisa exuberante. É um dos lugares que no futuro eu quero conhecer das belezas do Brasil. História, geologia, para quem acredita em misticismo e biodiversidade, obviamente. Olha aí. A Chapada ela fica situada no Planalto Central brasileiro. Fala Planalto, já dá um certo medo, mas não tem nada político. Frio na espinha, né? Calma, Não gente, tem. respira. Calma. Fica entre os municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Ela é protegida pelo Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que abrange cerca de 33 mil hectares, aproximadamente 65 quilômetros de Cuiabá. O bioma é predominantemente cerrado. Vocês têm que procurar depois as árvores, coisa mais linda. São árvores de troncos retorcidos e biodiversidade é gigante lá. E é caracterizada por gigantescas esculturas de arenito. Olha aí. A Chapada encontra-se sobre uma das antigas placas tectônicas do planeta. E o cartão postal lá é a Cachoeira Véu de Noiva. Massa, é lindo. Impressionantes 85 metros de queda livre. Ah, cachoeira é tudo igual. Não é. Você vai lá olhar, é como se não fosse nada e simplesmente aquele véu de noiva caindo ali no meio. É coisa linda. O passado pré-histórico, né, que a região possui um valor paleontológico assim, inestimável. É quase considerado um museu a céu aberto, porque tem 46 sítios arqueológicos catalogados lá. Caraca. Muitos fósseis de dinossauros. Quais são os dinossauros que tem lá, você sabe? Dinossauros saurópodes, que são os grandes herbívoros. Mas não tem em específico um. Não tem o Brasileus, alguma coisa assim. Brasileiros Mas... matadouros. Mas não, mas tem deve ter aquela preguiça gigante que é o dinossauro brasileiro mais comum aí, ó. Preguiça gigante, o dinossauro? É. Talvez não tenha chegado lá porque era longe. Pode crer. Por exemplo, já que o André perguntou, tem um predador de dentes afiados lá, que é o Pycnonemosaurus nevesi, que podia atingir 9 metros de comprimento e 2 toneladas. É um tipo de dinossauro da região. Então. Não tem nenhum desses conhecidos. Não tem. Eu vou me retratar porque a preguiça gigante já não é um dinossauro, ela é um mamífero pré-histórico, né? Ele veio depois. É porque a preguiça gigante é uma preguiça. É uma preguiça, exato, né? Exato. Mas ele viveu na pré-história, então eu sei que às vezes a gente tem preguiça gigante, mas é diferente. Tô considerando que todo mundo amigo, mas todo mundo vivia junto. Não sei se muito amigo, mas, né? Tem muitas inscrições rupestres lá também. Cara, eu acho muito lindo pintura rupestre. Muito, muito lindo mesmo. O município, ele tem uma história muito rica que remonta ao período das bandeiras. Em um período, ele foi considerado o maior município do mundo, porque ele tinha um território anterior de cerca de 269 mil quilômetros quadrados. Lógico, depois, você vai meio que retalhando, e aí deu origem a outras cidades como Paranatinga, Alta Floresta e Sinop, que é a mais conhecida dessas. A cidade de Chapada, no caso, em tempos coloniais, ela era cercada por muros de pedra canga, que todo mundo sabe o que é muro de pedra canga, obviamente, né? Eu não faço mais ideia. Tá lá no grupo dos aleatórios, porque a pedra canga, ela é uma pedra bem vermelha, né? Ela tem a característica própria e ela era usada para... Os muros eram para repelir ataques indígenas. Interessante. Dos Paiaguás e Caiapós, que obviamente foram dizimados nessa época, né? Com certeza. São coisas que não dá para dourar a pílula. Não dá. A Igreja de Santana do Sacramento, que é a principal lá, foi construída por escravos em 1779 e é uma das mais antigas de Mato Grosso. Interior adornado com retábulos em estilo barroco primitivo. Outra coisa muito linda. Depois eu vou tentar achar e jogar lá no grupo isso aqui. Boa. Sobre misticismo, tem algumas coisas que bem interessantes.
ela é o centro geodésico da América do Sul. O Mirante da Chapada é conhecido como esse centro mesmo, porque é o ponto equidistante entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Só que, da mesma forma que eu falei aqui no início, há um certo debate se de fato é lá. Porque alguns dizem, não parece fazer das contas que seja nesse local, parece ser um pouco mais afastado. Só que a prefeitura de lá não vai chegar e vai, não, tá tudo bem, porque eles lucram com isso, né? É um marco oficial, digamos assim, né? Tem que ter um lugar. Então os caras falam assim, aqui, tá aqui perto, bota aqui. Pronto, alguém chegou primeiro e gritou, leva. Isso, exato. O sonho de Dom Bosco. O misticismo da região é reforçado por esse sonho de 1883, no qual o santo previu uma terra de riquezas e prosperidades que surgiria entre os paralelos 15 e 20. E isso faz... Olha. Tá vendo que tem todas essas coisinhas para o pessoal ir para essa região? E aí você tem que ir, tem que acreditar nisso para você se dirigir lá e achar que... Cara, com a quantidade maluca que deve ter... Com certeza. Então, Por conta disso, eu não quero julgar, mas eu imagino que, nossa senhora, bota lá um obelisco e fala que é o centro de qualquer isso coisa aí. pra você ver a quantidade maluca que vai aparecer lá. viu aí como você tá aprendendo já a ganhar dinheiro? Né? É assim que Xi tá Faz a criando um sua império pousada, aqui faz nessa... uma né? pousada em formato de pirâmide, Pronto, bota ele de olha aí, lado já- e fala aqui, ó, pousada do centro magnético do não sei o quê. É isso E aí, tendo essas coisas, o que é que às vezes aparece por lá? Certamente que é alienígena. Olha aí, ETs. olha aí, você já conhecendo. Claro. Eles creem num corredor eletromagnético ou portal Aí. dimensional, que isso atrai muitas pessoas esotéricas e sensitivas. É isso. É o mesmo portal de São Tomé das Letras. É Que leva próximo, pra tá? Machu É Picchu. próximo. Que leva pra Machu Próximo. Picchu, tá ali. É do lado. E existe o fenômeno da subida magnética. O que é isso? Na rodovia MT-251, que liga Cuiabá à Chapada, há um trecho onde carros em ponto morto parecem subir a ladeira sozinhos. Olha aí, a Rua do Amendoim. Isso. É, São Tomé a das cópia Letras. do... São Tomé das Isso, Letras. o pessoal viu lá em Belo Sim. Horizonte a Rua do Sim, Amendoim. podemos experimentar. Exatamente. Exatamente. Aí, ó. O amendoim? Não, a rua. É, não, Também. a rua. A rua, sim. A rua do Amendoim é a rua lá perto da Praça do Papa, que acontece exatamente esse fenômeno aí, O que acontece em São Tomé das maluco que você Letras. falou aí, Eu vi alguns esse vídeos fenômeno disso. alienígena. Isso. Acontece exatamente isso. Aí, embora a explicação científica aponte para uma ilusão de ótica causada pelo relevo, a lenda é que, obviamente, é um campo magnético que faz isso, né? Claro, é óbvio. É, Né? Ela acha que tem um ímã gigante ali. exatamente. Exatamente. Puxa o carro. Por mais que você, qualquer outra coisa ele não puxa, ele só puxa o carro. Tem um mirante lá que tem uma vista... porque assim, dizer que lá tem uma vista espetacular é chover no molhado, né? É o de 200 metros? É o de 200 metros? É o Portão do Inferno. Ah, tá. Não, tem um restaurante lá que é o Mirante Morro. Portão do Inferno é o nome do lugar? Que isso? Aí os caras não tiveram sagacidade, né? É o que eu tô falando. Tem um restaurante que eu fui comer uma vez chamado Mirante Morro dos Ventos. Que ele fica a 200 metros de altura e esse é o atrativo pra você comer lá. Ah, entendi. Vai ser tipo um deck 200 metros de altura. Mas fica lá nesse Chapada dos É Guimarães? sim, é um dos atrativos. E você comer, né? E a coragem de você ir pro deck comer. E o Portal do Inferno? O que é a história do Portal do Inferno, Henrique? Esse Portão do Inferno, ele vem de 1700 e alguma coisa e tem buracos que são ligados ao conceito medieval do inferno. Tá bom. E aí o problema, já aconteceram muitas tragédias lá, então por isso fica sendo chamado como Portão do Inferno. Muitas pessoas já tentaram mudar para Portão do Paraíso justamente essa questão de marketing, né? Só que... Pô, mas vai querer convencer quem, né? O negócio fica chamando o Portão do Inferno desde 1700 não sei quanto. O cara, não, vou mudar aqui o Portão do Paraíso. É esse buraco aqui, ó, entra aí pra você ir pro Paraíso. Aceita. Agora, E aí, só para finalizar, fauna e flora imensa. A flora lá é considerada como se fosse uma farmácia a céu aberto, porque são centenas de ervas medicinais. Olha aí.
uma erva natural não pode te prejudicar, já falou o grande sábio, né? Sim, exato. Isso. Cara que nunca comeu urtiga na vida, né? Tudo bem. Comer é bom. Comer é bom, né? O problema é você... Esfrega na cara, velho. A cara também é bom, né? O problema é que acontece muito no interior é que às vezes você tá apertado, pega ali de lado e ui. Aí já era. Aí você vai ver o que é arder. Um mês sem sentar. A fauna, ela inclui espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o veado campeiro e o tatu-canastra, né? E tem cerca de 242 espécies de aves. Olha, cara, imagina o que é isso. Paraíso dos observadores de pássaros. Sim, muito bom para quem gosta de observar aves, incluindo belíssimas araras vermelhas que eu aprendi. Antigamente eu achava que sobre ninho era aniar, mas eu aprendi que quando se faz um ninho, você está nidificando. Olha só, nidificando. Essa palavra nunca conhecida mesmo. Mas essa arara vermelha é maravilhosa mesmo. A arara vermelha é coisa linda demais. Bicho bonitinho, gente. Vontade de dar um beijinho no bico dela. Querendo beijar o passarinho. Não pegue a arara, hein? Não faça isso. Por favor. O bicho deve ser... Nossa senhora, não beije nenhum passarinho. Deve ter 2 desse aqui vivo ainda. Cuidado. Lá, além dessa quantidade de espécies de aves, tem 76 espécies de mamíferos e 46 espécies de peixes registradas. É possível que ainda haja outras que não tenham sido registradas. E eu deixei por último uma pequena curiosidade. O folclore mato-grossense, ele é bem rico, né? Quer não, esses rincões que tem muitas coisas, que são lugares mais afastados, tem muitas histórias. E uma figura folclórica lá da Chapada é o pé de garrafa. Já ouviram falar o pé de garrafa, não? Não. O pé de garrafa, quando ele escuta o barulho do caçador, ele dá um assobio que estronda toda a mata e o pobre do caçador, pensando que é seu companheiro, vai chegando por perto. Quando ele encontra, pega o caçador, mata, joga no coxo e vai embora para comê-lo bem sossegado. Olha aí, esperto. Comer tranquilo. E esse comer não é de forma bíblica. Comer tranquilo. Olha só, maravilha. Ele às vezes é identificado com o troá, que é um pássaro gigantesco e pré-histórico que habita cavernas. Maravilhoso. E esse foi um assunto aleatório. Muito bom. Adorei. Eu tô vendo aqui as fotos, o lugar realmente é maravilhoso. Eu tenho informações aqui, ó, pra complementar algumas coisas aqui que eu tava olhando, porque eu tava lembrando da história da preguiça, e eu fiquei pensando, mas por que eu lembrei dessa preguiça? Essa preguiça, minha gente, é o Cid do Era do Gelo, o bichinho lá, o zoiudo, entendeu? Ele é que eu tô falando, esse bicho aí que eu tô falando. E esse bicho tinha lá na Chapada dos Guimarães, sim, senhor. Tá falando aqui, ó. Ele é um mamífero pré-histórico, coberto de pelos, 6 metros de comprimento, mais de 4 toneladas. Viveu entre 2 milhões de anos atrás e 12 mil anos atrás. Pô, viveu um bocado. E conviveu com seres humanos primitivos, né? Então ele realmente é um bicho bem mais recente, né? Dinossauro é muito mais milhões de anos atrás. Mas é isso. Então, se vocês querem lembrar de como é a preguiça, lembrem-se do Cid. Só eu não sei se ele tinha aquele olho saltado igual do bicho lá, mas... E eu mandei lá no grupo como é o troá. Manda lá o troá. Maravilha. Eu teria medo. Maravilha, minha gente. Excelente. E bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Muito bom. Você tem algum parente morando ainda aqui no Rio? Uma tia? Responde, menino. Próximo Deodoro Parador, plataforma 2. Olha aqui. Tome isso aqui. Se por acaso você mudar de ideia, é só você, ó, vir atrás de mim, tá? Vamos lá, meu caro mentor. Qual é o assunto aleatório da semana? Meu assunto é sobre o protagonista do filme, né? Vou falar sobre ele, que é claro que eu vou falar da Estação Central do Brasil. Olha aí. No meu quadro que... O lugar de fala.
que eu gosto muito de trazer, que são coisas que só tem no Rio. Só tem no Rio de Janeiro. Então, Randy, solta a vinheta aí, por favor. Tá falando da elite. Deixa eu tomar até um gole que essa pegou no estômago. Os king size são os reis maiores que existe no planeta. Que visual, hein? São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre ônibus, mas olha o visual, ó. Quando você vai falar da batata de Marechal, hein? Calma, batata de Marechal, eu já vi. De Marechal é famosa. Eu já vi na agenda que há um episódio que há margem pra isso, mas calma. Ih, rapaz, olha aí. Então, vamos lá. A Estação do Brasil, hoje localizada na Praça Cristiano Ottoni, aqui na central do Rio de Janeiro, surgiu como parte de um grande projeto político-econômico do Brasil Imperial. A sua criação não foi motivada pela necessidade de transporte, mas pela intenção do Estado de modernizar o país e integrar o território nacional e afirmar o Rio de Janeiro como centro do poder. Mas vamos voltar isso um pouquinho em 1858. A central foi inaugurada em 29 de março de 1858, ainda com o nome de Estação Dom Pedro II. Inclusive, reza a lenda que ainda há a placa de inauguração. Eu não acredito que não haja, mas é lendas urbanas da Central do Brasil. A ferrovia tinha como principal função ligar a capital ao interior fluminense, posteriormente a Minas Gerais, facilitando o escoamento do café, o principal produto da economia brasileira no século XIX. Naquele contexto, o trem simbolizava progresso, desenvolvimento técnico e autoridade estatal. Olha aqui, saímos, agora nós temos um trem. A inauguração foi tratada como um evento oficial e amplamente celebrado pela imprensa da época. Com o crescimento da cidade e do transporte ferroviário, a estação original rapidamente se tornou insuficiente. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, a área da central passou por ampliações improvisadas e enfrentou o problema de superlotação. Por quê, né, gente? Começou a crescer, começou a não ter para onde ir um certo povo que foi liberto, né? Umas coisas assim, começou a se criar em volta da Central do Brasil, umas palafitas, né? Mas isso é história para professores de história, né? Após a proclamação da República, em 1889, o nome Dom Pedro II tornou-se incompatível. É só um adendo. O Dom Pedro ainda queria dar uma reformada lá, né? Fazer uma maquiada, só que não deu tempo, né? Ele tomou a pernada da proclamação da República. Político querendo maquiar, que impressionante. Né? Ele querendo dar uma maquiada lá, né? nas palafitas, nas coisas, na superlotação que estava tendo ali da Central do Brasil. Tá, no entorno você está falando ali, né? Isso, exatamente, isso. Que não na estação. A estação acabou de construir. Não, isso, em torno. E ele tomou uma pernada da proclamação da República, né? Em 89. Não deu tempo. E aí o nome Dom Pedro tornou um pouco incompatível com o novo regime. E aí, em 1890, a estação foi oficialmente rebatizada como Central do Brasil, reforçando a sua função como símbolo da República e do Estado Nacional. No início do século XX, a Central já era um dos principais pontos de circulação de pessoas do país, né? Ferroviários, trabalhadores urbanos, imigrantes, e também se tornou palco de greve, de manifestações trabalhistas, e especialmente entre 1903 e 1917, porque ali se concentrava um grande fluxo de trabalhadores organizados, né? E a Central passou a ser constantemente vigiada pelas autoridades, consolidando-se como um espaço politicamente sensível, né? Porque ali era tipo o coração da cidade, né? Tudo passava por ali, né? A transformação mais marcante da estação ocorreu durante o governo Getúlio Vargas, em 1937 e 1943, no período do Estado Novo, que foi construído um prédio atual da Central do Brasil, a nova edificação. O que eles fizeram? Eles demoliram tudo. Então, assim, o Getúlio Vargas mandou vir abaixo tudo e começar do zero. Então, hoje, a Central do Brasil que nós temos hoje é a Central do Brasil da época desse período do Estado Novo do Getúlio Vargas. E aí ele chamou um arquiteto húngaro, né, Jess Heller, um húngaro radicado no Brasil, e ele começou um estilo meio de arte decor, assim, um projeto arquitetônico, todo pensado, numa grandeza urbana, que ele buscava transmitir modernidade. E ele queria também mostrar que ali era a nova força do Estado. Tanto que a Torre do Relógio que tem na Central do Brasil, quem já veio no Rio,
A gente já sabe que chegou no centro do Rio pela torre do relógio, que é a primeira coisa que a gente chega, assim, olha no centro da cidade, é a torre. É uma torre de 135 metros de altura e é um marco visual da cidade, é o símbolo de controle do tempo e da vida urbana. E era a ideia do Getúlio Vargas, que, curiosamente, todo carioca na época, ele meio que sincronizava o relógio com o relógio da Central do Brasil. Você acerta o seu relógio de acordo com o da torre. Uma das curiosidades também da época do Getúlio Vargas, a gente estava no período também da Segunda Guerra, ele pediu para que um dos projetos arquitetônicos fosse a criação de bunkers. Caso o Brasil, né, fosse atingido alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, ali seria o escoamento, né? Tipo, corram todos para a Central do Brasil, para os bunkers. E até hoje tem, assim, se você for andar por debaixo lá da Central, tem tipo umas galerias. Caraca, mas isso é acessível? Você pode entrar? Não, tudo fechado. E, cara, eu vou te falar, se eu fosse, sei lá, se eu tivesse que fazer um projeto de revitalização, alguma coisa assim, eu faria tipo uma visita guiada. Não sei se pode, não sei como faria, mas eu pensaria nisso, sei lá. É uma ideia interessante, mas é porque é tudo gradeado. Sim, deve ter, né? Deve ter, Ao longo da década de 1950 e 60, a Central foi o principal ponto de chegada de imigrantes vindo do interior do país, especialmente do Nordeste de Minas Gerais. Para milhares de pessoas, a estação representou o primeiro contato com a cidade grande. A partir da década de 70, com o declínio do transporte ferroviário, que aí começou a malha ferroviária, começou a questão dos ônibus, e aí a questão do trem começou a ficar muito sucateado. Que até hoje, né, assim, não melhorou muita coisa, a estação Japeri está aí para dizer, com o declínio do transporte ferroviário, a longa distância, a Central perdeu parte da sua importância nacional, mas manteve seu papel fundamental no transporte metropolitano do Rio. Mesmo em período de abandono e crise, a estação nunca deixou de funcionar, preservando a sua relevância urbana e simbólica. Depois que a Supervia assumiu, né, o serviço caiu muito, e o que deu um up na Central do Brasil foi quando começou a questão do metrô do Rio de Janeiro, que aí começou a fazer essa integração metrô e trem. Mas o que trouxe de volta a Central do Brasil aos holofotes foi o quê? O filme. O auge da fama da Central do Brasil, de novo, ocorreu em 1998. O filme levou o nome e a imagem da estação ao reconhecimento internacional. E aí, Central do Brasil voltou aos holofotes. Uma das coisas que o André já falou lá no coisa, e é verdade, muitas das cenas foram feitas com pessoas reais, sem figurante. As pessoas passavam ali e não sabiam o que estava tendo no filme. Então, eram situações espontâneas, acabaram entrando no corte do filme. As pessoas realmente pediam para a Fernanda Montenegro escrever cartas, acreditando que ela era uma funcionária da estação. Caraca, então eles deram golpe no filme e na vida real. Até porque eles não mandaram pelos correios essas cartas. Exato. O que fizeram com essas cartas aí? Aquelas lá que eles rasgaram no filme. A equipe precisou explicar que em alguns casos acabou ajudando de verdade mesmo. Mas olha que engraçado, imagina. A pessoa não sabia que é Fernanda Montenegro, cara. Chega assim, é a moça lá que tá escrevendo lá, o tia. Escreve aí pro meu parente, assim, tipo. E a Estação Central do Brasil não é apenas um ponto de transporte. Ela é um marco de modernização do país, um termômetro social do Rio de Janeiro e um dos lugares onde o Brasil urbano aparece sem filtro. Ali, gente, tem que saber andar. Essa é uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo que falo, gente, tem que saber andar ali na Central do Brasil ali que... Mas você diz por quê? Pra não se perder ou por quê? Não se perder, não ser assaltado, não acontecer coisas. Então ali não é pra qualquer ali não é um lugar muito... Ali nem a gente gosta muito de andar na Central do Brasil. Eu ia te perguntar isso. Você passa por lá? Você parte do seu trajeto pra algum lugar? Assim, não mais, mas quando eu trabalhava no centro, sim. E quando a gente voltava, assim, da noite, assim, o único lugar que tem ônibus, Central do Brasil. Então a gente andava da Lapa, andava de onde ia para a Central do Brasil. Realmente, e assim, não é um lugar muito auspicioso para você sair andando sem conhecer. É assim, é icônico. O prédio, a torre, tudo é muito icônico, né? Faz parte da história do Rio de Janeiro e assim, eu não faria um tour com vocês ali. Não faria? Não faria um tour, mas com certeza a gente passando pela Central ali, eu mostraria, gente, aqui é a Central do Brasil, ó, tá vendo? O relógio e tal, mas eu não andaria ali com você, a não ser que vocês pedissem muito. Pode me mandar vídeo mostrando como é. Você foi lá, Xi, quando você foi no Rio? Não fui pra lá, não.
Mas você não foi porque não interessou? Porque você... Não, é porque eu não tava na lista de coisas que eu no fazer. seu roteiro. É porque ele se perdeu no metrô, ele conseguiu se perder no Bahia Reta. Não é. Desculpa trazer Isso, no dia que você falar da batata de Marechal, eu vou falar dessa linha de metrô do Rio de Janeiro, tá? Você se perdeu no Bahia Reta, tia, mas tudo bem. E esse foi o assunto aleatório, tio. Maravilha. Agora eu fiquei na dúvida, porque eu tava lendo aqui, ouvindo aí sua explicação, e eu tava lendo aqui umas pessoas falando que o nome da estação foi dado depois do filme. Faz sentido isso? Depois do filme? Não, isso é histórico. Isso foi dado lá na época da República. Pois é, então, eu tô vendo aqui, por exemplo, o review que o nosso querido aqui, o Eduardo Espírito Santo, ele fez um review aqui da estação no TripAdvisor. Ele escreveu aqui, ó, não recomendo, não há o que fazer lá. O nome foi dado depois do filme de 1998, indicado ao Oscar. Não, gente, pelo amor de Tem Deus. aspecto de abandonado, local sujo, mendigos para toda a região e dentro da estação. Além de, a probabilidade de você ser assaltado é alta. Aí o mentor confirmou, né? Não, tem nada a ver, não. O nome foi dado em 1889. Exatamente. Eu acho que o nosso querido Eduardo aqui viajou. Pareceu Mas aqueles aqui, ó, caras que reclamam que o elevador Lacerda não é o elevador panorâmico. Meu amigo, ali é um momento de história pra você. Obrigado. Isso aí. Eu vou ler aqui, ó, tem mais dois avaliações aqui da Central do Brasil que é interessante aqui, ó. O cara fala aqui, ó, esperava mais. A Central do Brasil é um lugar muito cheio. Os funcionários não conseguem passar a informação direito. Esse é o review do cara. Eu esperava mais, é ótimo. E tem a Tamires Oliveira que escreve aqui, um local gigante, mas útil. É aqui que se pega o trem para todos os lugares do Rio. É aqui que se faz o cartão Rio Card, que é aceito em ônibus, metrô e trem. Não tem restaurante, só fast food, tipo pastéis e caldo de cana. É isso. Então, né, fiquem sabendo, tem todos esses problemas aí. Quem não gosta de pastel e caldo de cana, leve seu próprio lanchinho. Não, eu recomendo. Eu recomendo o pastel. Ali eles têm um negócio que pastel é bom? Que é genial. Olha como que eu falo. É um empreendedorismo muito genial. Tem um pastel e o caldo de cana. Só que ficava aquela rebarba do pastel, sabe? Aquela pontinha do pastel. Sim. Pontinha. Quando você fecha o pastel, sobra uma rebarba. Isso, a rebarba. Então eles jogavam fora. Só que o que o cara fez, o China lá? Ele foi muito esperto. Aí o pastel começou a ficar caro. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a vender uma porção de saco dessa crostinha. E ele começou a vender a crostinha. Como é que é? Ele vendia, tipo assim... O pessoal aqui vende muito. A sobrinha que caía no... é igual a lógica daquela pizzaria, pô. Pizza Hut, tem um troço que você pede lá que é nada mais que a borda da pizza. Tem uma porção de borda de pizza, que eu acho que é todo mundo que joga fora a borda, eles recolhem, né? O cara coloca no saquinho e te vende de novo. É o crime. Olha que gênio. Genial. Não, né? É um reuso. Exatamente. É um reuso, é uma reciclagem. Reciclagem alimentar. Jogar borda de pizza é crime. Jogar borda de pizza? Não é. Eu sentia. Então, mas não é, porque a pizza, a estrela da pizza é o que vem em cima dela, não é a borda. A borda é só. Fale com o italiano pra você entender isso. A borda faz parte da pizza. Se não fizesse, não tava lá. Exatamente. Se não, chamaria o quê? Outra crepe. Eu não sei. Eu sou um desses que. Eu sou do time sem borda. Mas quando eu vi esse prato, que é as bordas do Pizza Hut, eu até recolho as minhas bordas, eu deixo guardado no saquinho aqui, porque eu acho que um dia eu vou servir pra alguém, entendeu? Exatamente. Aí. Quem vem aqui em casa, eu vou botar esse troço no forninho e vou servir todas as bordas que eu não comi durante a. Faz querer do pastel. Genial. Pronto aí. Exatamente. É isso. É uma reciclagem. Quem gosta do crocantezinho do pastel é uma delícia. Nada se quebra. Pastel eu concordo. Pastel não precisa jogar nada fora. A gente vende pastelzinho de vento. É verdade. E é uma delícia. Pois é. Tá ótimo, então adoramos aí conhecer mais sobre a Central do Brasil e bora pro próximo assunto aleatório. Vi seu anúncio nos classificados de amor e realmente a sua descrição foi a única que me agradou. Esse desgraçado me fez escrever essa carta para 10 mulheres diferentes. Sou alto. Tenho olhos castanhos, cabelos lisos e instrução superior. Dizem que sou bonito. O mundo é feio que dói. Não, e a instrução superior? Não sabe nem escrever. Lixo.
Toshi, para encerrar o nosso episódio maravilhoso de hoje, qual é o assunto aleatório da semana? Bom, no filme a gente vê quantas pessoas analfabetas circulam ali na estação e também pelo interior do Brasil afora, né? Você sabia que o analfabetismo ainda é um grande problema no Brasil e no mundo? Infelizmente, só que existem 9 bilhões de pessoas que não sabem ler e escrever. Nossa. Não, como é que é? 9 bilhões? 9 milhões. Eu falei, gente, que isso? Que superpopulação é essa que a gente quer? Você 9 bilhões que não sabem falar português, né? Pode até ser, mano. Enquanto no mundo temos cerca de 770 milhões de pessoas nessa condição. É um número muito grande, né? Aí eu pensei, pô, como a gente pode ter aprendido tanto com o Paulo Freire e mesmo assim não conseguir resolver esse problema, né? Porque o Paulo Freire criou um método de alfabetização de adultos que dava resultados em pouquíssimo tempo. E uma curiosidade, ele morreu 1 ano antes do filme central do Brasil estrear no cinema. Aí eu resolvi falar sobre esse educador maravilhoso que infelizmente é mais reverenciado fora do Brasil do que dentro dele. Exatamente, putz, muito bom. Comunista! Calma, vai chegar nessa parte comunista já. Sim, tudo bem. Ele nasceu em Recife em 19 de setembro de 21. O pai dele era capitão da polícia militar, olha aí. Só que ele morreu quando o Paulo Freire tinha 13 anos. E aí a mãe dele sustentou os 4 filhos. Ela conseguiu que o Paulo Freire ficasse isento da matrícula na escola e ainda conseguiu um trabalho lá dentro para ele como auxiliar de disciplina. Então assim ele conseguiu bancar os estudos, né? Até ingressar na Faculdade de Direito de Recife, numa profissão que quando ele se formou ele não exerceu. Ele estudou também filosofia da linguagem, foi professor de língua portuguesa no ensino médio e diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social de Pernambuco. Aí, em 1955, ele fundou, ao lado de outras pessoas, o Instituto Capibaribe, que é uma escola inovadora que, na época, recebeu filhos de vários intelectuais e que continua em atividade até os dias de hoje. E foi durante esse trabalho como professor que ele decidiu que ele precisava fazer alguma coisa para diminuir o número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, porque ele via, né, que essa população acabava sendo excluída do sistema, que eles não tinham perspectiva de futuro. E aí ele desenvolveu seu método de alfabetização, que foi revolucionário por 2 motivos. Primeiro, ele definiu que o ensino deveria levar em conta a realidade dos alunos e o contexto social onde eles estavam inseridos, né? Então, por exemplo, se o aluno era agricultor, ele vai aprender primeiro as palavras que faziam parte do dia a dia dele, como cana, enxada, terra, colheita e por aí vai. Se o aluno era pedreiro, então ele aprendia primeiro palavras como tijolo, parede, cimento, reboque e por aí vai. Coisa que fazia sentido para ele, né? Exatamente. Além disso, os alunos também eram incentivados a pensar nas questões sociais relacionadas ao trabalho deles. Então, Paulo queria que os alunos fizessem uma reflexão crítica sobre as suas condições sociais, a remuneração que eles ganhavam e o sistema no qual eles estavam inseridos. Então ali, quando eles estavam aprendendo a escrever e ler a palavra trabalho, por exemplo, eles aproveitavam para discutir as condições dos trabalhadores, os direitos que eles tinham, horário de entrada e saída, etc. E aí, né, claro que os fazendeiros da região, que eram os patrões desses trabalhadores, começaram a chamar o Paulo Freire, esse método dele, do quê? Comunista. Praga comunista, é isso aí. Claro. Tá ensinando os caras a pensar de onde saiu, né? Absurdo. Isso é coisa de absurdo, é isso. Então esse método de alfabetização era, na verdade, um ato de conscientização e libertação. O Paulo Freire queria que essa alfabetização ajudasse na transformação social e na construção de um país mais justo, uma sociedade mais justa. Esse método começou a ser aplicado em 1962 na cidade de Angicos, na região do Rio Grande do Norte, olha aí. E lá, eles conseguiram fazer com que 300 trabalhadores da roça aprendessem a ler e escrever uma série de palavras em apenas 40 horas de aula. É mole? Caramba, cara. É inacreditável, né? E aí, em 45 dias, os alunos já estavam praticamente alfabetizados. E esse projeto, por incrível que pareça, foi financiado em parte pelo governo americano, na gestão do John Kennedy. Né? Porque era um programa que existia lá chamado Aliança para o Progresso. E esse investimento dos americanos tinha um motivo, claro, né? Eles achavam que o processo de alfabetização era essencial para afastar o comunismo da América Latina.
E o sucesso desse programa foi tamanho que a cerimônia de encerramento do projeto contou com a presença do presidente do Brasil na época, o João Goulart. Aí imagina, né? Você juntou aí Paulo Freire, que já era uma estrela da educação brasileira, o João Goulart, que era entusiasta das reformas de base, aí o resultado, né, não poderia ser outro. Esse programa foi incluído no Plano Nacional de Alfabetização. Só que assim, se você está acompanhando a timeline dessa história aí, nós estamos chegando, nos aproximando de 1964. E aí o que aconteceu? Veio o golpe militar. E aí os militares imediatamente extinguiram o Plano Nacional de Alfabetização. Eles achavam perigoso o projeto do Paulo Freire, claro, né? Porque será, né? Eles achavam que o conhecimento poderia levar a uma possível revolta das camadas mais pobres. Acham até hoje, né? Esses caras estão até hoje. Absolutamente nada, né? Mesma coisa, exato. E então Paulo Freire foi considerado um subversivo e acusado de traição à pátria. Ele foi preso, permaneceu na cadeia por 70 dias. E aí, quando ele foi solto, ele resolveu partir para Bolívia e mais tarde refugiou-se no Chile, onde ficou por 5 anos. Aí, durante esse tempo de exílio no Chile, ele trabalhou na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e atuou em iniciativas de ensino para adultos do Instituto Chileno para a Reforma Agrária. E aí foi nesse período aí que ele escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, lançado em 68, um best-seller, um clássico, assim, onde ele procura orientar educadores a conscientizar e capacitar a população, de modo que ela não seja facilmente manipulada. Esse livro aí seria traduzido em mais de 40 idiomas e venderia mais de 1 milhão de cópias. É a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de ciências sociais em todo o mundo. Olha aí. Um detalhe triste e interessante ao mesmo tempo é que esse livro foi lançado em inglês e espanhol em 1968. Por quê? Porque foi proibido aqui no Brasil. Antes de ser lançado no Brasil. Ela só foi liberada em 1974. Aquela citação é dele mesmo, Chico? Porque esse negócio de citação, eu fico muito com o pé atrás. Aquela do... A famosa? A gente vai educação. Eu fico muito pé atrás com essa, fulano falou. Eu fico preocupado com essas... A gente chega lá. No Chile ele foi passar 1 ano em Cambridge. Aí se mudou para Genebra, onde ele trabalhou como consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas. Ele só voltaria ao Brasil em 79 por conta da lei da anistia, né, ter sido promulgado. E o impacto do Paulo Freire no mundo ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Por exemplo, vocês sabiam que no Quênia, povos nômades do deserto foram alfabetizados com o método dele em 1985? Não, que foda. Caramba, não sabia. E ele é um dos homenageados na escultura Efferbadet, que fica na Suécia. E ali ele aparece sentado ao lado de figuras como Angela Davis e o Pablo Neruda. Caraca! Você sabia que ele é o brasileiro com mais títulos de Dr. Honoris Causa? Ao todo, são 41 instituições que deram esse prêmio para ele. Entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. E em 1986 ele recebeu o prêmio da Unesco de Educação para a Paz. O cara era muito foda. E quando ele voltou finalmente ao Brasil para se estabelecer aqui, ele escolheu São Paulo e aí ele decidiu ingressar na vida pública. Ele se filiou ao PT e assumiu a Secretaria Municipal de Educação durante a gestão da prefeita Luísa Erundina. Ele exerceu a função entre 89 e 91. Que honra, né? Além disso, ele também voltou à sala de aula. Ele deu aulas na Unicamp e na PUC São Paulo. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, vítima de insuficiência cardíaca. Ele deixou 5 filhos do primeiro casamento dele e depois a sua segunda esposa, a viúva, a Ana Maria Araújo Freire, que é mestre e doutora em educação pela PUC de São Paulo. E o mentor perguntou aí, quem é que não lembra, né, da célebre frase do Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ele tem várias frases, essa realmente é dele. Tá. Mas tem uma outra que eu gosto muito, que é: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. É isso que a gente faz aqui, né? Todo episódio do Sessão Aleatória a gente aprende alguma coisa. Olha aí. E era esse o meu assuntinho pra hoje. Muito bom, perfeito. Maravilha, Xê. Excelente. Mas bom mesmo, Xê, é o Juquinha da esquina que sabe mais que o Paulo Freire, né? E esse é bravo, né? A faculdade Zap sabe mais que o Paulo Freire. Ai, meu Deus. É verdade. Eu vou aproveitar que
a questão de angicos aqui no interior. Em Natal, houve algo que mais ou menos semelhante ao que Paulo Freire fez, que foi o prefeito daqui de Jaú Maranhão. Ele fez uma campanha que é de pé no chão também se aprende a ler. Depois dei uma pesquisada nisso, que foi uma campanha célebre de alfabetização aqui em Natal. Legal. Maravilha, então já que o nosso tema final aí foi relacionado à educação e aprendizados, todo mundo, né, aprende alguma coisa, até nesse podcast aqui. Então, o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá. Eu aprendi que o Paulo Freire foi uma pessoa maravilhosa e é muito necessária até hoje. Excelente. Eu aprendi que a Estação Central do Brasil não é a Estação Central do Brasil original. Eu aprendi que preguiça gigante não é um dinossauro. Isso foi muito importante. Apesar que ele tava lá na Era do Gelo, junto com os outros bichos lá, hein? Tinha um esquilo, tinha um mamute e tinha um tigre dente de sabre. Estavam os três, tinha os gambás também. E eu isso aí. aprendi que o Centro Geodésico da América do Sul fica ali, né, na Chapada dos Guimarães, mais ou menos, né, naquela, por ali. Mais ou menos, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas o que importa é que tem lá o obelisco, e você pode tirar foto e fazer seu hotel em forma de pirâmide pra você ganhar uma grana com turistas de gente que querem maluca. ver alienígenas, é isso aí. Exatamente. Alienígena, exatamente, é isso. Aí já monta uma senhora ali fazendo carta e um cara vendendo o resto de pastel. Olha só, a senhora fazendo carta pro alienígena, no idioma do alienígena. Vendendo o resto de pastel. Vendendo o resto de pastel. Enquanto isso, seu carro vai subindo, preste atenção nele. Não, André, isso que a gente esqueceu de falar. O carro é de costa, né? O motorista da van, que a gente, né, tava todo mundo junto ali, o cara falou: vocês querem conhecer o lugar onde o carro anda sozinho pra trás? Ele levou a gente lá. Só que ele esqueceu de um detalhe importante, que foi falar pra gente descer e ver o carro andar pra trás. A gente simplesmente parou. É porque nessa hora todo mundo ficou meio incrédulo, né? Porque primeiro que eu acho que todo mundo tava a fim de ir embora já. E o segundo que porque primeiro que rolou uma discussão meio maluca, que foi assim, não vai funcionar se a van estiver cheia. O que não faz sentido nenhum. Porque é óbvio que vai funcionar com qualquer coisa, né, cara? Porque é só uma ilusão de ótica, né? Você pode botar um tanque de guerra e vai funcionar do mesmo jeito. Mas realmente, né? Ele parou ali e falou: olha aí, vocês estão vendo subir, né? E todo mundo assim, também conhecido como ré. Foi bem esquisito, gente. Vamos colocar isso no review lá do cara da van, que ele tem que melhorar essa apresentação da... Pô, desce dali, tem que descer pra ver o carro andar pra trás, pô, senão não tem graça. Esses são os melhores, gente, muito bom. Maravilha. Então é isso, gente. Chega por hoje. Diz tchau, gente. Tchau. Fim da sessão.